Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar nossas aulas sobre o mundo feudal. E agora, na última aula nós vimos um pouco da economia desse mundo feudal e agora nós entraremos um pouco mais a fundo na sociedade e na política que nós tínhamos nesse momento da Idade Média. Vamos começar aqui vendo um pouquinho sobre a sociedade feudal, uma sociedade que era uma sociedade estamental, muito hierarquizada e que tinha essa divisão justificada pela Igreja Católica. O mundo feudal, o mundo medieval, era um mundo, que tinha uma relação muito próxima com a Igreja Católica e era esse, grupo que justificava aí uma série de pontos dentro do universo medieval, incluindo a própria divisão da sociedade em três grupos, Nós tínhamos, então, dentro do mundo medieval, três grupos principais, que era o clero, a nobreza e os servos. Então, vamos começar aí com a análise do clero. Bem, o clero era o grupo que era ligado à Igreja Católica, Então, o clero era aqueles que rezavam. E uma das principais funções da igreja nesse período era, teorizar sobre as relações sociais que existiam dentro daquele mundo feudal. Para, a partir das suas teorias, conseguir sustentar aquele universo medieval, aquele universo que existia dentro do feudo. O segundo grupo que nós temos é a nobreza, A nobreza que era colocada como aqueles que guerreavam, Aqueles que lutavam. Então, a nobreza era formada por descendentes de chefes militares e também de senhores de terra germânicos e que, no mundo medieval já era constituída pelos senhores feudais e pelas pessoas ligadas a ele, Principalmente a partir de laços familiares. Essa nobreza era dividida em dois grupos ainda. Nós tínhamos aí a alta nobreza, que era o grupo que possuía os grandes feudos e que era subordinado diretamente ao rei, que era formado pelos duques, pelos marqueses, pelos condes, e tínhamos também a pequena nobreza, que era um grupo que dependia dos senhores feudais. Era um grupo que era formado pelos viscondes, pelos barões, pelos cavaleiros e pelos proprietários um pouco menores dos feudos. Nesse universo da nobreza, o senhor feudal, que seria o mais forte, seria aí o rei, mas o rei não era aquele rei absolutista que nós tínhamos no período da Idade Moderna, O rei aqui na Idade Média, ele não tinha aí todos os poderes. O poder nesse período ele era fragmentado entre os senhores feudais. Então, uma coisa que é importante lembrar que na Idade Média o poder ficava aí fragmentado entre os senhores feudais. Pensando aqui na função que a nobreza tinha, ela era um grupo social importante, principalmente para proteger as pessoas do feudo contra as invasões inimigas. Então, essa função da nobreza era batalhar contra os inimigos, fossem aí inimigos da fé cristã, como os muçulmanos, ou, outros estados que estavam tentando invadir os reinos, ou ainda os senhores rivais. Então, a função da nobreza era uma função ligada à proteção, seja a partir aí dos cavaleiros, ou também, pelo gerenciamento dos feudos, construindo aí espaços cercados que conseguiriam proteger os seus habitantes das invasões externas. Por fim, nós temos aí o último grupo, que é os servos, aqueles que trabalham, que era aí a maior parte do grupo social dos trabalhadores, eram a principal forma de mão de obra que nós tínhamos no mundo feudal. Além, desses três grupos, do clero, da nobreza e dos servos, nós tínhamos, ainda, é claro, alguns outros, grupos sociais, como os vilões, que eram antigos proprietários de terra, que entregaram aí suas terras em busca de proteção, ou os ministeriais, mas quando nós pensamos realmente nesse mundo feudal, nós acabamos ficando com os estudos centrados dentro desses três grupos principais, que era o clero, a igreja, a nobreza e os servos. Para finalizar a aula de hoje, vamos ver aqui um pouco sobre as relações políticas que existiam nesse mundo feudal, Então, primeiramente, é importante nós termos em vista que o sistema feudal ele era baseado
em relações de suzerania e vassalagem. Mas quem eram aí esses personagens que pautavam essas relações? O suzerano era o nobre que concedia algo ao vassalo. E o vassalo, né, era aquele que recebia um benefício do suzerano. Então, nós tínhamos aí uma relação de troca de benefícios entre esses dois personagens. Normalmente, aí se trocava um feudo por uma obrigação militar, por exemplo. E essas relações de suzerania e de vassalagem, elas aconteciam porque o período feudal foi um período extremamente inseguro. Isso acabou levando a uma necessidade de ter relações diretas entre os nobres, buscando aí uma proteção, né? Então, era importante, né, ter nobres que tinham acesso aí a guerreiros, a cavaleiros para conseguir proteger o seu feudo. Então, por conta disso, nós tínhamos aí senhores que tinham grandes terras que se ligavam a nobres, né, de escalões menores, buscando um apoio militar. Essa necessidade, né, de aliança acabou criando algo que foi chamado de subenfeudação, que era quando o senhor ele estava lá concedendo uma parte do seu feudo para outro nobre em troca aí de uma proteção. E as relações que aconteciam entre os personagens, né, da suzerania e da vassalagem aconteciam a partir de algumas cerimônias de investidura. Essa cerimônia de investidura ela era formada, né, por três partes. Tinha aí primeiramente a homenagem, que era um momento onde o vassalo ele reconhecia a superioridade do suzerano. Depois da homenagem, nós tínhamos a investidura, que era quando o suzerano concedia ao vassalo a posse aí daquele feudo. E por fim, nós tínhamos o juramento de fidelidade, onde o suzerano e o vassalo colocavam a mão sobre um objeto sagrado para ter aí a sua ligação sendo observada, né, por Deus. Nós tínhamos aí, portanto, né, essa relação de reciprocidade entre os suzeranos e os vassalos, né, onde eram se trocados benefícios, favores, né, para que um tivesse a terra e o outro tivesse a proteção. Então é isso, espero que tenha entendido aqui a aula de hoje, onde nós entramos um pouco mais, né, a fundo dentro desse universo feudal, e até a próxima aula.